Portugal tem uma das taxas mais altas de IRC da OCDE, quer nominal, quer efetiva. Essa situação torna um país mal classificado no índice de competitividade fiscal internacional e aparentemente pouco atrativo por esses motivos para a acumulação de capital e o investimento. Só isso justificaria a descida do IRC. Mas a necessidade de capitalização das empresas, de crescimento da sua dimensão, obriga e torna urgente aquilo que é uma necessidade evidente, uma descida do IRC. Segundo os dados da OCDE, a coleta de IRC em Portugal é de apenas 3,4% do PIB, abaixo da média da OCDE, sendo que a taxação laboral representa 41,9% da coleta global, bem acima da média da OCDE. Pelo que, na minha opinião, a prioridade, havendo folga, é a de reduzir a fiscalidade sobre o trabalho, aumentando o rendimento disponível das famílias. Sem prejuízo esta medida também beneficiar as empresas, também reconheço muito mérito económico e financeiro à descida de IRC como forma de impulsionar o investimento, a cultura e a dinamização da atividade empresarial. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. O choque fiscal foi uma das principais bandeiras da AD na campanha das últimas legislativas. Aprovado o alívio fiscal em IRS, o Governo tem ainda o compromisso de levar a cabo uma redução gradual do IRC, o imposto pago pelas empresas, em 2 pontos percentuais ao ano. Ou seja, está prometida a diminuição da taxa nominal atual de 21% para os 15% no final da legislatura. E se há quem defenda que esta medida deve avançar o quanto antes para pôr a economia a crescer e atrair o investimento, há também quem entenda que essa redução não faz sentido e que há outras prioridades. António Ramalho, pergunto-lhe em qual destas posições se encaixa, se é que em alguma delas. É razoavelmente fácil, mas eu tenho que fazer um disclaimer filosófico que me parece importante porque isto vai surgir ao longo de N questões que têm a ver com a situação fiscal. Eu sou daquelas pessoas que acredita que quanto mais pujantes são as unidades intermédias da sociedade, maior a riqueza e a prosperidade que criam para o país. E estamos a falar naturalmente não, digamos assim, nem no espírito coletivista global, nem no espírito individualista absoluto. E, portanto, quanto mais as famílias, quanto mais as empresas forem o esteio do crescimento, mais o desenvolvimento se consegue encontrar numa sociedade. Por isso, olhando isto agora para o âmbito do IRC, eu diria o seguinte: Portugal tem uma taxa de incidência fiscal global muito aceitável, porque nós temos uma taxa de incidência global de 35,8%, que compara com uma média europeia de 40%. Somos o 12º país com a taxa de incidência fiscal dentro do quadro da Europa, a meio do campeonato. Portugal tem uma taxa, por outro lado, de impostos diretos aquém da média europeia. Isto é, nós temos em impostos diretos 30% da nossa receita, quando, ao nível da média europeia, os impostos diretos representam 33% da média. Isto é, nós optamos muito por impostos indiretos em detrimento de impostos diretos. Portanto, era expectável que o IRC fosse também uma vantagem, digamos assim, na apresentação daquilo que é o país que é Portugal. É exatamente o contrário. Portugal tem a 5ª taxa mais elevada da OCDE em termos estatutários, 30%, porque são os 21% mais a derrama estadual e não estamos a pôr a derrama municipal, que regularmente é 1,5%. Portanto, a taxa do ponto de vista prático até para a maior parte das empresas é 31,5%. E temos a 5ª taxa efetiva mais elevada da OCDE. Portanto, não temos só uma taxa nominal e estatutária, temos também a taxa efetiva, que é a 5ª mais elevada da OCDE. Logo, aparentemente Portugal, do ponto de vista fiscal, da forma como se apresenta perante o estrangeiro e perante todos os investidores, é um Portugal que não quer atrair capital por razões fiscais. É um Portugal que não quer promover a acumulação de capital por efeito de capitalização das suas empresas. E é um Portugal que não quer promover a eficiência operacional das suas empresas para obter lucro. Portanto, da forma como nos apresentamos do ponto de vista do IRC, é uma recusa do acesso ao risco, do acesso ao lucro e do acesso ao crescimento. Portanto, que é exatamente o contrário daquilo que precisamos. Nós somos um país que precisa de capitalizar empresas, um país que precisa de ganhar eficiência operacional na forma como essas empresas são geridas e um país que precisa de assumir riscos, naturalmente, para desenvolver toda esta atividade. Por isso eu diria que a redução do IRC é talvez das reformas mais exigíveis em relação à cultura
empresarial das sociedades intermédias. O IRS do lado das famílias, o IRC do lado das empresas. E este ritmo da redução... É mais interessante dizer o que eu disse do ponto de vista absoluto do que a leitura de como é que esta descida se vai verificar. Ao longo deste programa, provavelmente nós vamos verificar que a maneira como olhamos pela forma como o IRC vai ser ou pode ser reduzido já coloca, digamos assim, mais algumas dúvidas e mais alguma necessidade de consensos. Isto porquê? Porque a leitura dos números que eu dei torna claro que o nosso ponto de partida é muito mau. Sendo um ponto de partida mau na forma que nos apresentamos perante a sociedade e perante a prosperidade, isso significa basicamente que isto é uma forte ameaça que o país tem que conviver com. Ora, uma forte ameaça é também uma forte oportunidade. E as oportunidades já obrigam a opções que têm que ser muito cautelosas. Eu acho que o princípio da cadência é muito importante, mas há outros condicionantes que são tão relevantes ou tão importantes como o princípio da cadência da redução do IRC. Eu recordo que é a segunda tentativa que temos de anúncio desta cadência de descida, porque ela já se verificou exatamente num acordo entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, num momento mais difícil, talvez, que a sociedade portuguesa recente teve que conviver, que foi o período da intervenção internacional do tempo da Troika. Não é, na altura. E com o resgate. E mesmo assim esse acordo existia. Portanto, eu acho que este acordo é urgente e é fundamental que seja conseguido. Agora, a forma como ele é conseguido vai trazer alguma discussão para a sociedade e eu acho que essa discussão é mais entusiasmante do que a segurança sobre se devemos descer ou não, porque parece que os números todos indicam que devemos descer. Então deixe-me colocar essa questão ao Gonçalo Moura Martins. No fundo, se acredita que a redução do imposto terá na realidade algum efeito quando mais de 40% das empresas não pagam IRC? Não, algum efeito há de ter, seguramente. Há um efeito residual. O IRC em Portugal é muito complicado na medida em que é muito heterogéneo, ou seja, há muito poucos a pagar muito. E, portanto, o efeito que tem não é um efeito que se espalha virtuosamente sobre todo o tecido empresarial, portanto é preciso ter muito cuidado com essa leitura. Mas há um dado importante, quer dizer, o António dizia bem, o impacto da coleta fiscal global sobre o PIB, nós aí nem estamos muito mal, no âmbito da OCDE estamos pior que no âmbito da Eurozona. Porquê? Porque, enfim, os países europeus têm uma tradição maior de tributação que outros países que englobam a OCDE, e é importante a gente alargar a análise para a OCDE para perceber que são 42 países de todos os hemisférios, que é importante para perceber essa análise mais fina, diria assim. Mas há uma questão importante. O IRC representa 3,4% do PIB e representa 9,3% das receitas totais fiscais em Portugal. O custo sobre o trabalho, ou seja, a taxação sobre o trabalho, representa 41,9% da taxação global. Portanto, o trabalho está a ser muito mais taxado do que está a ser o capital, neste caso. E a coisa pelo trabalho mais taxado ou os lucros das empresas menos a pagar, sem pagar imposto, não é? Os resultados das empresas a não pagar imposto. Não, eu não sei se, quer dizer, nós estamos a viver hoje lucros históricos nas empresas, é isso que a gente vê regularmente nos mídias. Eu sei que assim, as empresas portuguesas não são especialmente capitalizadas, nem são especialmente rentáveis do ponto de vista, se a gente comparar com indicadores europeus. Mesmo assim, o que elas contribuem para o rendimento global fiscal do Estado é muito menos do que o custo do trabalho. E, portanto, é uma questão de prioridade. Nós já todos percebemos uma coisa: não vamos ter choque fiscal. Portanto, passou-se a campanha eleitoral a falar do choque fiscal e os partidos anunciaram um choque fiscal, que era virtuoso, que era possível. Não vamos ter, não é possível. Não há não só condições orçamentais para o efeito, como também não há o consenso parlamentar partidário para o efeito. Portanto, não vai haver choque fiscal. Portanto, vai haver alguns ajustamentos aqui e acolá, e pergunta se é mais importante fazê-lo ao nível do IRC ou ao nível do trabalho. Eu sou dos que acha que é preferível dar a prioridade a aumentar o custo, o rendimento disponível das famílias, aligerando a tributação sobre o trabalho do que sobre as empresas. Mas no caso das empresas, por exemplo, não vê que haja efeitos sobre o crescimento do PIB? Claramente, há um estudo agora que saiu da Fundação Manuel dos Santos, e há uma coisa muito importante, que é eles, enfim, eu estive a ler o estudo com algum cuidado, eles de facto
concluem o efeito virtuoso que tem a descida do IRC até no rendimento disponível das famílias. Sendo que se eu também aligerar o custo do trabalho, eu também vou ter um efeito virtuoso nas empresas, porque uma das dificuldades que hoje as empresas têm é o custo associado, o custo marginal que têm para garantir um salário líquido mínimo competitivo para reter talento. Se eu diminuir o custo sobre o trabalho, eles têm que pagar menos para garantir os mesmos, vamos imaginar, o mesmo rendimento disponível líquido, ou seja, se eles querem garantir um jovem quadro que fique em Portugal por 2.000 euros líquidos por mês, e hoje têm que pagar quase 4.000 euros para lhe garantir os 2.000 euros, se nós reduzirmos a tributação sobre o trabalho e esses 4.000 passarem para 3.500 garantindo o mesmo líquido, nós estamos a beneficiar também as empresas, estamos a diminuir o custo da empresa, porque o custo fiscal é um custo efetivo das empresas. Mas eu até parto de um pressuposto pior do que aquilo que o António muito bem revelou, porque na Eurozona a taxa efetiva de IRC de Portugal é a segunda maior, que a primeira é Malta, e é acima dos 33%. Porquê? Porque é a taxa nominal, é a derrama estadual, é a derrama municipal e é as tributações autónomas, que as pessoas esquecem-se que são muito elevadas em Portugal. E portanto, claro que eu acho que isso é um exagero, claro que havia todo o mérito e o virtuosismo de baixar a taxa do IRC, e é claramente um efeito positivo na atividade económica e nas empresas. Aqui é um problema de decisão, onde é que está a prioridade? E para mim, em face do peso relativo de cada uma, eu insistiria no rendimento disponível das famílias. António Ramalho, isto lá está, é uma questão da opção política, de reduzir o custo reduzir-se o IRS, o IRC, ou que impostos vamos reduzir porque não há margem orçamental para isto tudo. Como é que vê este tipo de escolhas têm que ser feitas e quem é que as paga? Eu fiz o meu disclaimer porque acho que o meu princípio filosófico dos organismos intermédios serem eles os promotores da produtividade ou os promotores da prosperidade significa uma decisão de convicção, e essa convicção naturalmente eu não a retiro em nada. Aquilo que o Gonçalo disse, parcialmente, todos nós estamos de acordo que é um elemento central, mas quando temos que definir aquilo que é prioritário, é aquilo que é prioritário e que vai ter mais resultados. Há uma parte dos resultados que são identificáveis e tecnicamente defensáveis. É um bocadinho aquilo que fez a Fundação Francisco Manuel dos Santos quando determinou qual seria o benefício imediato, até do ponto de vista do rendimento disponível, e que viu que uma redução do IRC teria logo um benefício direto. Já tinha havido um estudo anterior, também feito ao nível da SEDES, um position paper muito bom do Carlos Alves, que já tinha determinado qual era a correlação negativa que existe entre crescimento económico e taxa de IRC. É uma correlação difícil, mas é uma correlação que entra entre a taxa efetiva e a taxa nominal entre 0,52 e 0,53. Mas só para dar conta desse cada unidade que você descer no IRC, em princípio terá um crescimento adicional de longo prazo de cerca de metade daquilo que consegue pela descida da taxa. Aquilo que é verdade também é que o próprio IRC está a mudar do ponto de vista da configuração e da sua importância em Portugal. Nós devemos ter tido um IRC, eu não tenho os números exatos de 23, mas devemos ter tido um IRC na ordem dos 8,8 milhões do ponto de vista de receita. Essa receita teve um crescimento de 2021 para 2022 de 60% e voltou a ter um crescimento de 18% ou 17% de 2022 para 2023. Mas isso é o sinal que a atividade económica cresce e que as empresas vão tendo cada vez mais lucro e que esse lucro é tributado e, portanto, ele começa a ser mais ou menos relevante na percepção. Quer dizer, quando nós em 21 tínhamos 4 mil milhões de receita fiscal de IRC e quando tínhamos 25 mil milhões de receita de IRS, eu diria que quem viesse para Portugal ou quem tomasse uma decisão de investir em Portugal teria de facto um desequilíbrio tão significativo entre aquilo que era o efeito sobre o trabalho ou o efeito sobre as pessoas e o efeito sobre as empresas que naturalmente até podia descurar, digamos, a exigência da redução do IRC sobre as empresas. Eu acho que já não se passa isso e acho que sobretudo está a faltar a vários importantes temas, como seja o tema da atração do capital, o tema da acumulação do capital, e depois temos que ver que isto não significa uma descida do IRC livre, mas uma descida do IRC com algumas condicionantes e, simultaneamente, aquilo que isso representa numa sociedade de assumir risco e desejar a eficiência operacional para obter lucro. O que eu acho é que a descida do IRC é uma valorização de todos os princípios que levam ao crescimento empresarial.
E Portugal é um país que, para além daquilo que é importante, que é competir eficazmente do ponto de vista fiscal, o Gonçalo falou na referência europeia, mas há um indicador de competitividade fiscal. Há um indicador que é determinado internacionalmente, que é um indicador, um índice de competitividade fiscal. Que nos coloca... E que nos coloca nos piores lugares em termos de IRC, quer na percepção, do ponto de vista, somos o pior país do ponto de vista de complexidade do IRC e dos pontos de vista quer dos benefícios, quer dos incentivos, quer da tributação autónoma, e somos o segundo pior do ponto de vista de percepção do custo do IRC naquilo que é a atividade económica normal. Num país que precisa de atrair capital, num país que precisa de atrair risco e num país que precisa de olhar para este setor intermédio da economia como forma de prosperar, eu confesso que tenho dificuldade em perceber como é que este não é a medida por excelência. Obriga a custos do ponto de vista orçamental, obriga a que, por exemplo, não sejamos tão agressivos no IRS como se calhar gostaríamos de ser, ou mesmo nos impostos indiretos. Porque nós estamos a falar disto e estamos a esquecer que nós temos um IVA altíssimo. E, quer dizer, o Governo está, quando falou dos 1,5 mil milhões para esta redução do IRC, o discurso era de confiança em que este impulso que iria dar à economia era o suficiente para compensar a perda de receita com o imposto. Mas tecnicamente isso não acontece imediatamente, mas há uma mudança de conceito, há uma mudança de percepção de risco, há uma mudança de alocação de capital. E isto conjugado com um conjunto de medidas significativas que eu acho que devem ser assumidas em simultâneo com a descida do IRC, falaremos delas seguramente, eu acho que podem assegurar essa vantagem. E amanhã, em vez de termos um país muito preocupado, eu não queria fazer aqui demagogia, porque este programa nunca teve demagogia, em distribuir mediocridade, temos um país interessado em assumir o crescimento económico, o lucro, como um elemento central da prosperidade do país, desde que esse lucro possa ser também devidamente distribuído entre as empresas, entre os acionistas e entre os colaboradores de uma empresa, os seus trabalhadores. E isso tem que ser assegurado. Agora, sem criarmos as bases do crescimento, dificilmente poderemos fazer distribuição da riqueza e o que ficamos é condenados a distribuir pobreza. E por isso é que eu acho que o efeito imediato, tecnicamente, nunca será a 100%, nós não vamos ter uma correlação nunca negativa de 1, mas vamos ter seguramente uma vantagem do ponto de vista dos objetivos que estão subjacentes a esta filosofia de acreditar que famílias e empresas são elas a razão de criação de prosperidade para um país, para dessa maneira estarmos a investir fortemente nesta decisão, que é reduzir a receita fiscal imediata para trazer, por um lado, para o crescimento económico e aí compensar no futuro e ter mais que os 8 mil milhões de receita fiscal proveniente das empresas, porque o objetivo não é reduzir. Agora, aquilo que o Gonçalo disse é verdade, o custo do trabalho é muito mais elevado e se ainda olharmos, não é só no custo do IRC, o próprio custo da contribuição para a segurança social das empresas, em Portugal é 23,8%, na média da Europa, que é muito mais rica que nós, é 23%, portanto até na contribuição social temos uma contribuição social mais alta do que aquilo que a Europa tem. E nas suas prioridades, Gonçalo Moura Martins, que aqui elencou pelo lado do custo dos impostos sobre o trabalho, em detrimento do lucro das empresas, pagar esta redução do IRC por via de impostos sobre o consumo ou pelo próprio IRS, como é que varia? Não, enfim, há várias teses. Eu estive a ler muito recentemente uma entrevista muito interessante do professor português da Universidade de Nova Iorque, Luís Cabral, onde ele diz que a prioridade não deve ser o IRC, a prioridade deve ser o IRS e para compensar a perda de receita deve-se tributar a propriedade, por exemplo. E o sucessório, ou seja, voltar, era uma maneira de fazer, porquê? Porque vai atingir a população no extrato mais elevado e ele diz que na OCDE, enfim, os dados são de que a tributação sobre a propriedade só vale 1,3 do PIB, o que é muito abaixo da média, enfim, ele diz que se compensaria por aí. Vamos ver, de tudo que eu li, de tudo que vi e do que é a nossa experiência, a minha experiência, todas as descidas de impostos são virtuosas. Se a gente puser o IRC a zero, isto até melhora completamente. Agora, o problema aqui é as prioridades. Nós, pela primeira vez em 2024, atingimos um orçamento global, um orçamento de Estado de 123 mil milhões.
Quer dizer, a gente tem que perceber, quando antigamente nunca tínhamos ultrapassado os 100 mil milhões. Portanto, os custos do Estado são de tal maneira, e as necessidades, contra uma receita fiscal de 72 mil milhões, portanto o resto... Agora, o que é preciso entender é que todas estas medidas que nós achemos, por mais virtuosas que sejam, só podem ser ou compensadas por mais imposto sobre a propriedade, sobre o trabalho é impossível, não sei como, aumentar mais o IVA também é impossível, obviamente. Ou pela redução da despesa. Essa é a segunda parte, ou pela redução da despesa, que era onde se devia estar tudo concentrado e a gente não vê nada a fazer-se, a despesa sobe galopantemente todos os anos. Apesar das promessas de redução, não é? Das reformas, etc., que ficam sempre a fazer. Tem-nos valido o aumento brutal da receita do IVA derivado basicamente do turismo, que começou a ter um efeito muito significativo. E, portanto, mexer estruturalmente nos impostos são decisões alternativas de política. Eu tenho que saber o que é que vou priorizar, mas eu dizer que prefiro descer os encargos sobre o trabalho em detrimento do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, não é que eu não gostasse de descer o imposto sobre... É que não podemos fazer as duas coisas, está a ver? Em contraponto a esta entrevista deste professor português, que eu achei muito interessante. Que é bastante contra essa redução. Que é bastante contra esta redução, exatamente porque nós tínhamos em 2022 7 mil milhões de receita do IRC, aumentámos para 8,6, portanto a coisa está a correr bem, não é? Porque as empresas ganharam muito mais do que estavam a ganhar. Eu volto a dizer, é que a distribuição pelo número de empresas que existe em Portugal é totalmente heterogénea. Nós temos 80% da receita paga por por 1%, menos de 1% das empresas. E isso é que é assustador. Portanto, nós não estamos a mexer e a colidir com o tecido empresarial de uma forma uniforme, não é? E vamos afetar mais umas do que outras. E, portanto, é uma questão, voltando à sua pergunta inicial, é uma questão de prioridades, e eu acho e entendo que pelas dificuldades que hoje as pessoas têm, pelo problema que hoje está na habitação, que o problema que hoje está do custo de vida, de um problema que toda a gente fala, que é necessário que as pessoas tenham um rendimento disponível maior, porque o custo de vida aumentou muito. Acho que se devia começar por aí em detrimento do IRC, havendo folga para tudo, porque o Estado conseguiu poupar imenso, muito mais do que a gente pensava na despesa. Excelente. O efeito, isso o António tem toda a razão, ele tem uma experiência empresarial muito relevante, o efeito da descida do IRC na cultura empresarial e na atração de capital é muito relevante, isso eu não nego de todo. António Ramalho, acredita que uma redução para 15% da taxa podia vai beneficiar só as grandes empresas ou pode pôr algumas que hoje não pagam qualquer imposto a pagar? Não, eu acho que muito tem a ver com a forma como essa redução se verifica. Eu aí sou muito claro que acho que o programa da redução do IRC tem que ser acompanhado de um conjunto de outros programas. Um deles é a simplificação do IRC. O IRC, só para termos uma ideia, para além da tributação autónoma ser complexa, tem 121 benefícios fiscais, alguns dos quais nem são sequer compreensíveis. Portanto, para lhe dizer bem a verdade, a primeira coisa era reduzir os benefícios fiscais a um montante quase nulo, onde os grandes elementos prioritários é que fossem determinantes para a definição do enquadramento fiscal. O segundo aspecto que me parecia também fundamental era ir aproximando progressivamente o lucro tributável do EBITDA. Porquê? Porque nós temos um grande problema, que é temos um sistema que favorece fortemente as empresas ao endividamento face aos capitais próprios. Porquê? Porque o nosso capital próprio não é remunerado, enquanto que os juros, ou uma parte significativa dos juros, caem e são custo da empresa, o que significa basicamente que eles deduzem ao IRC. Se nós tivermos 31,5%, significa que 31,5% dos juros numa empresa lucrativa são pagos pelo Estado, indiretamente. E aí, portanto, mais empresas naturalmente, a primeira das coisas é que se tem que limitar progressivamente ao EBITDA para que seja sobretudo o resultado operacional e para que se trate, digamos assim, de um nível de endividamento aceitável como estrutura. Enfim, a SEDES, por exemplo, propôs que fosse feita numa primeira fase os 40% de autonomia financeira como um elemento determinante, isto é, só contava os juros até um determinado montante. Esta política já é, aliás, uma política de caráter europeu, portanto, aplicada a Portugal, daria já um efeito. Hoje em dia para as grandes empresas já estão limitadas. Há uma porcentagem do EBITDA, se ultrapassar um rácio, exatamente, se ultrapassar um determinado rácio já não é custo fiscal. Mas isto só para dizer que nós podemos ser cada vez mais agressivos. Também devíamos ser cada vez mais simplificantes no sentido da tributação ser sobretudo uma tributação por lucro consolidado.
Porque infelizmente em Portugal é muito difícil ser por lucro consolidado, porque para pedir a consolidação não se pode ter nenhuma offshore envolvida. Às vezes há offshores que são meramente instrumentais para que se possa fazer uma emissão de obrigações internacional ou uma outra coisa qualquer, basta isso para não ser possível, e depois há uma completa desadequação da informação, que é, estamos a falar do lucro sempre numa base consolidada. Quando nós ouvimos falar do lucro das nossas empresas é sempre numa base consolidada, e depois quando olhamos, digamos assim, para a taxa efetiva fiscal é sobre a base individual, porque só as empresas individualmente é que contam para efeitos fiscais. E depois é preciso um conjunto de moralidades na alocação desses objetivos. Isto é, eu percebo perfeitamente que haja alocações limitadas deste benefício em função, esse sim, de benefícios fiscais momentâneos, que sejam, por exemplo, a acumulação de capital, mesmo assumindo a dupla tributação do lucro distribuído, dos dividendos, e assumindo que durante um período histórico nós devemos assumir que a capitalização das empresas justifica que a taxa seja mais alta para o pagamento dos dividendos e menos para a acumulação de capital, e também acho que é perfeitamente compreensível que haja, por exemplo, um indicador sobre a evolução do salário médio da empresa que seja necessário atingir para atingir determinados benefícios do ponto de vista da redução do custo fiscal. Isto significa que o benefício da redução do IRC seria quase que integralmente, ou que pode ser orientado, sobretudo para a capitalização e para a autocapitalização das empresas, para o crescimento económico e simultaneamente para o aumento do rendimento distribuído às famílias e aos colaboradores. Por isso, eu acho que isso é fundamental, mas é fundamental também uma coisa, e o que eu vou dizer eu sei que é polémico, é que nós temos um artigo no nosso Código das Sociedades, que foi na altura muito polemizado, que era o artigo 35, que determinava que as empresas não podiam viver com um certo capital negativo. Como nós sabemos, este artigo tem tido uma grande polémica, sobretudo por causa das empresas públicas, porque muitas delas acabavam por ter capital negativo, o que era, aliás, inadequado. Não ter nenhuma consequência. Mas eu sou da opinião que deve haver uma revisão deste artigo para também não ser aceitável que uma empresa que tenha prejuízos acumulados durante toda a vida continue a poder existir sem qualquer consequência. Porquê? Porque o Gonçalo tem razão no que diz. Nós não podemos ter um benefício do IRC que incida só sobre algumas empresas, ele deve incidir sobre todas. Mas isto significa que com um IRC mais baixo nós também temos uma capacidade de incentivar as empresas a apresentarem-se naturalmente com resultados positivos. E uma empresa que vive 20 anos com resultados negativos, alguma coisa acontece. Então o que é que propunha? O que eu propunha é que o artigo 35 seja reconfigurado no sentido de permitir, obviamente, que as empresas possam estar com algum tempo de resultados negativos, porque às vezes isso acontece, desde que estes resultados negativos não recaiam apenas sobre o efeito patrimonial, que é a destruição do capital próprio, mas seja naturalmente um modelo que obriga que a empresa volte a resultados positivos sob pena de dissolução. E isto significa basicamente que de uma forma, numa altura em que dávamos um incentivo positivo à sociedade, também insinuávamos claramente que os objetivos das empresas são o lucro e que a cultura que nós pretendemos trazer às empresas é a cultura do resultado. Você diz-me, mas isso é por os acionistas menores. Não, porque Portugal precisa de uma forma muito clara, assumir que tem que reduzir os impostos transacionais, isto é, os impostos da transação, sobre os impostos patrimoniais. Isso também se passa na habitação. Nós temos um dos IMIs mais baratos da OCDE, mas temos o IMT, um dos IMTs mais caros da OCDE. Que em muitos países nem sequer existe. Pois, exatamente. Que é um imposto de transação. Exatamente. É um imposto sobre a transação. Sobre a transação, porque difiltramos a liquidez dos ativos. Ora, aqui passa-se exatamente. Nós temos que, na redução dos impostos de selo, nestes impostos um bocadinho ridículos que existem, facilitar a transação dos empresários, porque uma das essências que Portugal precisa é de aumentar também a dimensão das suas empresas. E eu tenho dificuldade de ver tudo isso acontecer sem um sinal muito claro. E o sinal muito claro para mim é o IRC. Agora, as medidas que se colocam, obtida a simplificação, tem primeiro que se obter a simplificação e depois pode-se introduzir 3 ou 4 indicadores que sejam muito mais claros neste sentido. Por exemplo, a derrama municipal de Lisboa tem limites e tem considerações a zero se criar emprego numa determinada dimensão, etc. Portanto, até ao nível municipal já há pessoas que já viram isso. Portanto, não estou a inventar nada de novo. Ser mais generalizada essa definição de indicadores. O meu objetivo é mais lucro, sim, mais risco, mais eficiência operacional sobre as empresas para que elas criem valor e que esse valor seja distribuído para o crescimento económico, acumulando outra vez essa receita nas empresas e para os trabalhadores, que naturalmente são uma parte essencial e dessa maneira coloca esse rendimento nas pessoas.
tudo isto tem a ver com a minha filosofia inicial de que naturalmente eu acho que estes órgãos intermédios é que criam prosperidade para as pessoas. E Gonçalo Moura Martins, acha que esta proposta do António Ramalho, se mexer no artigo 35, faria com que mais empresas pagassem o imposto? Não, eu acho que esse artigo 35 é o corolário do que diz o Código das Sociedades Comerciais, porque o Código das Sociedades Comerciais diz o fim último e único das empresas comerciais é ter lucro. Que isso decorre da lei, é um imperativo legal, elas não existem por outro objetivo que não seja esse. Mas como ambos têm dito, não é? São 2,1% do total das empresas que pagam quase 60% do IRC. Pois. E a gente às vezes pergunta-se como é que elas sobrevivem, algumas com histórico de prejuízos de décadas, é impossível, portanto tem outro fim que não seja o lucro, tem a fim às vezes de acomodar patrimónios individuais, tem a fim de gerir a vida individual de alguns empresários e não necessariamente para o fim que estava inicialmente previsto. Agora, há muitas das coisas que o António diz que fazem todo o sentido, que algumas já até no momento começaram a ser implementadas, mas tem aqui muito mais longe, ou seja, por exemplo, hoje já se aceita que sempre que eu capitalizo a empresa, esse montante de capital acrescido que eu introduzi na empresa ou que eu aumentei na empresa possa ser um custo fiscal durante 10 anos. Ou seja, para que eu equipare o custo, em custo fiscal, o capital próprio e o alheio. Faz todo o sentido. Não está ainda bem detalhada, não está ainda com uma profundidade mínima que se devia ser também para as grandes empresas. Pois está limitado em montante, como nós sabemos. Mas isso é determinante. Claro. Isso é determinante, porque há obviamente um benefício muito significativo do ponto de vista económico de quem o abuso do capital alheio, porque é um custo fiscal. E quanto mais caro for o capital alheio, mais é o benefício fiscal que daí decorre, obviamente. Portanto, todas estas medidas que o António estava a dizer que fazem todo o sentido, a simplificação é fundamental. É uma coisa muito curiosa, porque o sistema fiscal português e a autoridade tributária portuguesa conseguiu evoluir muito na simplificação, muito mais na simplificação do IRC do que alguma vez conseguiu, do IRS do que conseguiu no IRC. E eu não percebo porque é que não fizeram em simultâneo as duas. O IRC hoje é uma manta de retalhos, é uma complicação. E dizerem que a taxa nominal é 21% é de gargalhada, porque não é a efetividade com as derramas, com as tributações autónomas, sobretudo, o carro não pode ser custo, é um proveito, são coisas inacreditáveis que existem, fazem com que a tributação efetiva seja muito mais elevada, porque os 21 em taxa nominal não escandaliza ninguém. Pois. Se a gente comparar com os 15 da Irlanda, não estamos muito longe, e a Irlanda é o símbolo máximo. Repare só. Mas é preciso dar estabilidade. Claro, o peso na tributação global em Portugal do IRC, como nós vimos há bocado, é 9,3%. Na Irlanda é 28%, porque tem um peso absolutamente brutal. E nós sabemos com uma taxa mais baixa. Mas tem uma taxa mais baixa. A Irlanda é um caso muito específico, porque claro, com certeza, não é um caso. O Luxemburgo também tem uma taxa igual e é muito menos. Mas tributa muitos dividendos, por exemplo. A questão é a seguinte, é que a Irlanda soube ser, por razões históricas, a base das grandes multinacionais tecnológicas americanas, todas lá têm a sua sede. E, portanto, a tributação toda do ganho destas empresas para toda a Europa é tributado na Irlanda, por isso é que tem o peso que tem. A Irlanda, por exemplo, fez quase um pacto de regime por 20 anos para esta... E aceita as penalizações da União Europeia por ter um regime fiscal muito favorável, porque ganha muito mais com isso do que pagar as multas com que é normalmente admoestada pela União Europeia. Mas via aí um exemplo para Portugal? Não via. O que eu digo é o seguinte, é que enquanto na Irlanda 15% é 15%, em Portugal 21% são 33%. E portanto essa é que é a taxa efetiva e por isso é que não se percebe, não é? Pois, e dizer basicamente, quer dizer, vamos esquecer a Irlanda, eu não gosto nada do exemplo da Irlanda, porque a Irlanda foi pela sua originalidade e pela maneira que se apresenta ao mercado que ganhou uma vantagem competitiva, que hoje em dia já não é, enfim, repetível. Mas agora, há uma concorrência fiscal dos países... Há uma concorrência fiscal, nós estamos muito mal posicionados em IRC do ponto de vista da concorrência fiscal, como se vê, enfim, o último indicador de 22 punha-nos destas posições que eu referi, mas não nos podemos esquecer que o estudo que existe sobre o nível de regressão negativa
Europa é um estudo credível sobre um conjunto de países, todos eles normais. O que eu chamo a atenção é basicamente o seguinte: o problema de crescimento português é um crescimento real. Quer dizer, eu fui ver desde o tempo em que nasci, desde que eu nasci, que é 1960 até ao ano 2000, Portugal teve um crescimento de 4,43 contra uma média da Europa de 3,5. Fui fazer exatamente os mesmos países da Europa. Curiosamente, desde 2000 para cá, nós temos um crescimento de 0,73 contra uma média da Europa de 1,25. Quer dizer, não é só o continente que está a crescer menos, que nós já sabemos, mas é que nós estamos neste momento, historicamente, com um longo período, e as regressões representam, digamos, uma proposta de médio e longo prazo, e aquilo que eu acho na descida do IRC é que ela é uma perspectiva de muito médio e longo prazo. Não é uma perspectiva de amanhã ganharmos mais, seguramente que não, mas é uma perspectiva de uma cultura valorizando a empresa e valorizando a empresa, valorizando com isso aquilo que a empresa distribui à sociedade, aí, que deve ser promovida adicional, etc., que deve ser promovida sobretudo numa fase transitória, porque, vamos ser sinceros, se nós pusemos a dupla tributação económica, que os dividendos também representam, de facto o capital é muito maltratado, mas eu acho que vale a pena manter essa dupla tributação económica durante um momento histórico específica em que se crie esta cultura empresarial, esta cultura de risco, esta cultura de resultado. E o que pensam os dois da criação do IRC mínimo de 15% sobre as multinacionais e os grandes grupos? É uma medida de justiça fiscal? Não, a justiça fiscal é principalmente a maneira de tentar combater estas iniquidades de competência fiscal externa, não é? E pôr as multinacionais que têm o mínimo de atividade em Portugal a pagar 15% dos proveitos aqui oferidos em Portugal, ou noutros países. Portanto, acho que é uma medida justíssima. Não tenho mais nada a acrescentar, 100% com o Gonçalo. Eu acho que, naturalmente, a competitividade fiscal pode ser razoavelmente aceita dentro de alguns quadros limites, mas não devia ser aceito, sobretudo, num quadro, digamos assim, europeu, onde estamos a falar depois de muitos estabelecimentos estáveis, de muitas regras muito específicas, que devem obrigar, naturalmente, a que todos os grandes operadores paguem 15% no mínimo. Quer dizer, é uma definição, digamos, totalmente aceitável. E é curioso que o mínimo é igual à Irlanda. Exatamente. E é igual ao que o governo propõe descer, não é? É curioso. Mas também é o mesmo valor que o governo se prepara para, ou prometeu reduzir para todas as empresas cá, não é? Se isso corresponder a um aumento do salário médio e um aumento da capitalização do sistema financeiro, era um grande salto. Mas isso é preciso acreditar que as empresas vão usar essa margem com esse objetivo, ou não? O Estado pode ajudar através de instrumentos promocionais claros e, sobretudo, se tiver um sistema muito simplificado, torna-se muito mais evidente com os incentivos corretos. É dar os incentivos certos. Esta partida de xadrez acaba, como sempre, empatada. É a altura das sugestões. António Ramalho quer recomendar a visita a uma feira. É verdade, e mais uma vez tenho que fazer outro disclaimer. Hoje é o dia dos disclaimers, porque é uma feira sobre a qual eu tenho alguma representatividade como vice-presidente da Fundação AIP, mas é uma feira muito interessante, que é a Feira do Artesanato, que começou o fim de semana passado, a 29, e portanto que se vai durar quase uma semana, e que é de todo o conjunto das feiras existentes em Lisboa, aquela que procura, digamos, agregar um conjunto das feiras dos artesanatos que na prática temos na nossa rua, no nosso bairro, na nossa casa. E na prática procura pôr isso dentro de um pavilhão, mas juntar a isso também o artesanato internacional. Este ano o país convidado é a Tunísia e portanto o que se procura é que seja uma feira onde os artesãos não só demonstrem o que fazem, mas também ponham à venda. Porquê é que eu falo desta feira? Porque esta feira, curiosamente, é uma feira muito kitsch, é uma feira de cheiros, é uma feira de sabores, mas é uma feira que é uma feira tipo medieval, no sentido de que as pessoas saem de lá com compras. Portanto é um sítio onde se... Hoje em dia estamos habituados às feiras do conhecimento, os Web Summits, etc. Mas esta é uma feira de compras, as pessoas vão e compram, e, portanto é muito interessante e eu aconselho as pessoas a ir. E depois, porque tem uma curiosidade que nós todos esquecemos, é que quando falamos nas feiras de Lisboa, e Portugal hoje em dia é um grande destino de feiras internacional, curiosamente nós falamos sempre das Web Summit, a BTL, qual dos dois tem mais gente. Em Portugal, a feira que tem mais gente é a Feira do Artesanato, a Feira Internacional do Artesanato. Portanto, esta é a feira das famílias. Como hoje falou das empresas, eu agora falo dos artesãos e falo das famílias. As famílias vão a essa feira e vão. Elas ficam. E quer-nos dizer quando e onde? É na fila, eu julgo que é o pavilhão 3 e 4, portanto ali na Expo, e sobretudo é até dia 7. Portanto, é uma semana inteira. Portanto, hoje de segunda-feira até o próximo fim de semana podem ir à feira à vontade, podem ir várias vezes.
vezes, porque tenho a certeza que comprarão qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa cuja utilidade seja pequena, e vão ter os cheiros, os sabores. Não vou dizer que é um souk, obviamente, montado no segundo pavilhão internacional, mas há um bocadinho este exemplo de uma atividade muito tradicional, muito kitsch, ser de alguma maneira agregada, e se não forem, vão ao vosso bairro, ao vosso jardim, à vossa terra, porque não há cidade nenhuma em Portugal onde não se faça uma pequena feira do artesanato todos os fins de semana. Gonçalo Moura Martins, é de uma autora que quer falar? É uma autora, enfim, que conheci recentemente. A Aurora Venturini, argentina, nasceu em 22, morreu em 2015 com 93 anos, morreu em 2015 recentemente. Era licenciada em Filosofia e Ciências da Educação e era amiga íntima de Evita Peron. E quando houve a Revolução Libertadora em 1955, que acabou com o peronismo na Argentina, ela teve que se exilar em Paris, onde viveu mais de 25 anos, e que conviveu com os vultos literários da altura, o Sartre, a mulher a Simone de Beauvoir, o Ionesco, enfim, o escritor de teatro e muitos outros. Viveu, enfim, a revolução das ideias e dos costumes de maio de 68 em Paris, e regressou à Argentina só 25 anos depois. O marido dela era um grande historiador e ela era uma autora, apesar de tudo, menor. Tinha ganho um prémio na juventude, dado pelo grande vulto, o meu escritor preferido sempre, que é o Jorge Luís Borges, em 1948, e depois nada mais conseguiu fazer. Tornou-se uma excelentíssima tradutora de espanhol para francês e regressou à Argentina, foi escrevendo, passou a ser professora universitária e aos 85 anos resolve candidatar-se a um prémio para jovens. Um prémio muito famoso da Argentina, que é a Nueva Novela, e candidatou-se a esse prémio literário para jovens, e ganhou o prémio. Ninguém acreditava que aos 85 anos ela fosse consagrada dessa forma. Um livro que foi editado em Portugal o ano passado, que eu já li, que é As Primas, que é absolutamente genial, o livro, absolutamente genial. Ela, quando recebeu o prémio, ela era muito engraçada e tinha muito humor, e quando recebeu o prémio, quando lhe disseram aos 85 anos, finalmente, ela, enfim, um júri honesto, e lá ganhou o prémio aos 85, e depois publicou mais 4 livros, e um deles, o segundo, que foi publicado agora em Portugal, que é A Família Caserta, que eu acabei de ler muito recentemente. Eu esperei pelo segundo para perceber se o primeiro não tinha sido um engano de uma autora média. Não, ela é de facto genial. E tem uma escrita dura, realista, crua e cruel, muito ao estilo da literatura sul-americana, mas muito argentina, que é muito diferente da do resto dos países. É a minha sugestão. Descobrem a Aurora Venturini, As Primas e A Família Caserta. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. Os jogadores residentes António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.